O Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão e número de habitantes, com mais de 200 milhões de pessoas. Mais da metade são mulheres e representam 50% da força de trabalho do país, sem contar a esfera de cidadãos não remunerados. Dos 6 milhões e 600 mil trabalhadores domésticos do Brasil, 6 milhões e 200 são mulheres. Do Rio de Janeiro a Manaus, da Bahia a São Paulo, nessas terras se misturam indígenas, africanas, europeias e asiáticas, das quais apenas 47% se definem como brancas. As outras 53 são pardas, negras, amarelas, vermelhas, conforme o limitado espectro de cores utilizado pelo Instituto Nacional de Geografia e Estatística. Se somos capazes de observar essa diversidade em nossa sociedade, por que os grandes meios de comunicação mostram um único modelo de mulher? Quem está atrás dessas imagens? Quem decide o que vende e quais são os cânones de beleza, prestígio e êxito de nossa sociedade? Em definitiva, quem controla a informação? No Brasil, apenas 6 famílias controlam os principais meios de comunicação: a Bravanel, do SBT, Cívica, da Editora Abril, Saad, da Rede Bandeirantes, Frias, do jornal Folha de São Paulo, Marinho, das organizações Globo, e a família Sirotsky, da Rede Brasil Sul. Essa concentração dos meios de comunicação gerou uma disputa acirrada pelas fatias do público e da publicidade. Aos poucos, essa necessidade de vender o que é supostamente bom e bonito, aquilo que conquista a audiência, criou estándares de beleza e comportamento e acabou com a diversidade e a complexidade na representação da mulher. Hoje, só vai ao ar o que pode ser facilmente consumido pelo público, o que na prática significa uma mulher branca, magra, jovem e heterossexual. Vivemos num país em que a televisão, o rádio, eles ainda têm muita importância. Muita importância. Recente pesquisa da Fundação Perseu Abramo comprovou que mais de 90% da população brasileira vê televisão diariamente. E mais de 80%, não lembro se é 83 ou 4%, se informam diariamente pela televisão e só pela televisão. Nós precisamos de uma legislação dos meios de comunicação de massa. Para além, a concentração é muito importante, mas para além disso, uma legislação que dê conta de você discutir a produção de conteúdos. Principalmente, a mulher é insumo de negócio na mídia. Como não tem diversidade, você não está falando com um público específico, você está falando com o senso comum, o mais raso, porque você precisa retorno em números, você precisa um retorno imediato. Então, para isso é utilizada a linguagem mais chula, mais fácil de gerar uma reação. Duas paixões nacionais, futebol e bumbum. E nisso, a mulher é um argumento fácil, né, de você conseguir essas reações. Então você cria um conflito também de você não ter uma representação diversificada na mídia, já é focado na imagem. E aí, que imagem? Uma só. Todo mundo sabe que são imagens manipuladas, né, editadas e tal, mas saber isso não muda, porque é o que você vê todo dia. A gente até comenta, por exemplo, meninas que crescem aprendendo que o valor delas está em quão sexys elas são, em quão bonitas elas são, em quão magras. Não. Ele tem muita importância na constituição da subjetividade das pessoas, né? Dos valores que ela vai assimilando. E a mulher, o que ela vê na TV? Ela vê circular, na maior parte dos casos, uma imagem de mulher que não é da maioria da mulher brasileira. É a loira, alta, de cabelo liso, bonita, esguia, que não combina em nada com a maioria da população brasileira. Além dos outros problemas que acho que nós vamos aprofundar, da erotização precoce das crianças, da violência banalizada na nossa
televisão. Amor, eu preciso te falar uma coisa. Da sexualidade banalizada também, do corpo da mulher mercantilizado, né? A publicidade, principalmente, tem essa questão da subjetividade, né? Que mulher que eu quero ser? Qual é a mulher de sucesso que os meios de comunicação vendem? A publicidade ainda muito ultrapassada, atrasada, com uma visão desatualizada em relação às mulheres brasileiras e está num descompasso enorme com o Brasil. Quem produz publicidade nesse país? É o Mulheres que Fazem o Brasil Brilhar. É uma elite que é branca, masculina, machista e com olhar europeu para o mundo. Assim como a televisão usa o humor preconceituoso para provocar redação, como usa o sensacionalismo, como usa a violência, a publicidade, o principal insumo de negócio que ela tem é a hipererotização do corpo feminino. Pacto onde o abstrato é que decide o rumo do concreto. Como é que é? Somente nas ações práticas ou tem a ver com a psicologia? Isso como um todo, né? Quando a gente fala ultrassexualização, não é mostrar uma mulher pelada, não é mostrar a sexualidade feminina por si só. É isso em comparação ao que é mostrado do lado masculino. Que associam de fato o uso e o consumo daquele produto a uma sensação de apropriação mesmo da mulher. Toma conta pra geladeira, que eu vou pro Himalaia pra buscar cerveja. Cerveja é campeã, né? Você não pode tomar cerveja sem achar que você está tomando cerveja para ganhar uma mulher. A última propaganda da Cristal, ela acho que vai ficar para a história essa propaganda, porque não tem nenhuma mais explícita do que é o uso da mulher associada aos produtos. É problemático também a propaganda de produto para depilação. Não tem um pelo. Então a mulher se depila, ela já tá pelada. Deixa a minha pele super lisinha. Você tem uma pressão enorme para a mulher ser algo que ela não é naturalmente, né? Mesmo a menstruação, é a mesma coisa da depilação, que na propaganda aparece a mulher já depilada se depilando, na menstruação também, se aparece um absorvente, é um negócio azul, entendeu? É azul, não dá pra ser menos natural do que um líquido azul. A televisão ela fica conferindo o tempo todo status a um tipo de mulher que não é compatível com a realidade da mulher brasileira, né? Não é só a imagem, não é só que não tem a mulher negra, que não tem a mulher pobre, que não tem a mulher protagonista da sociedade, né? As mulheres que são desobedientes. As mulheres que são desobedientes. De gênio forte. E de gênio forte. São chamadas de vadias. São chamadas de vadias. Então somos todas vadias. Então somos todas vadias. As feministas fizeram muitos processos, vários processos, por causa da imagem da mulher que é veiculada, né? Ganharam apenas alguns poucos, mas eu acho que isso já fez. Existe um movimento no Brasil para mudar as regras da comunicação. Nós temos leis que têm 50 anos já. Então, tudo que nós temos hoje em matéria de comunicação não existia na época em que essas leis foram feitas. Então, ela precisa ser modernizada e corresponder às necessidades da sociedade. E aí nós temos um projeto que ele vem de uma grande conferência nacional que foi feita em 2009, no final de 2009, mobilizou gente do país inteiro, foi apresentado então como iniciativa popular. A campanha de coleta de assinaturas para um projeto de lei de iniciativa popular que pretende democratizar a comunicação no país. Nesse projeto de iniciativa popular para democratizar a comunicação que nós estamos levando, uma das reivindicações é que tem aquela clássica divisão, 1/3 para a mídia comercial, 1/3 para a mídia pública e 1/3 para a mídia estatal.
Nessa mídia pública, nós sentimos muita falta de espaço na grande mídia para os movimentos sociais, o direito de antena para certos segmentos, entendeu? As rádios comunitárias que são perseguidas aqui, por exemplo. A Marcha das Vadias foi organizada inteira pela internet, né? Chegou a informação, essa coisa da globalização, né? A gente viu as marchas acontecendo no Canadá, aí começou a acontecer no mundo e tal. E aí alguém pensou, vamos trazer para o Brasil, e fez a página no Facebook, encheu de gente. Aí a primeira foi já grande, depois aumentou, sabe? Então a internet tem esse papel de realmente de engajar as pessoas sem elas nem perceberem, sabe? As pessoas têm muito mais acesso à televisão, à internet, do que elas tinham antes, né? Então, assim, muda já porque abriu um espaço assim, para todo mundo enxergar que espécie de informação está sendo passada. E agora, de repente, você tem mulheres que também estão produzindo conteúdo, estão se unindo, criando redes, né, de informação, que são femininas, que são mulheres falando sobre o que elas acham importante falar. Eu acho que isso é muito importante, eu acho que aí que começa realmente a revolução feminista, que não fala mais só com o feminismo. O Instituto Patrícia Galvão foi criado em 2001 por um conjunto de mulheres feministas no Brasil, e o nosso objetivo principal foi ter uma organização que tivesse um trabalho focalizado em direitos da mulher e comunicação. A Patrícia Galvão foi uma militante do Partido Comunista, foi uma primeira mulher presa política no Brasil e combinava toda a sua atuação política com uma visão crítica do lugar da mulher na sociedade brasileira. Temos vários mecanismos de monitoramento de notícias em relação à violência contra a mulher, em relação a vários temas dos direitos das mulheres. E oferecemos aos jornalistas. O que nós temos conseguido fazer de verdade é levantar o debate na própria mídia, mas de forma muito desfavorável, porque o próprio entendimento de quem está na mídia, seja jornalista, seja um comentarista, ou mesmo as mulheres que estão na mídia, sempre olham, veem a nossa ação como uma ação repressora, mal-humorada, de censura, porque não está entendendo que aquelas peças são, em última instância, inofensivas. É fundamental entender a estreita relação entre os direitos efetivos da mulher e a ruptura de estereótipos sociais. Nesse terreno, parece inegável o papel dos grandes meios de comunicação para configurar modas, clichês, orientar os hábitos de consumo e reforçar modelos de conduta. Até quando seguiremos dominadas pelo controle remoto? Could it ever be on earth as it